distorcionista, eterna. Eu raciocino e desejo. Eu me guardo e dependo. Eu analiso e te sonho. E espero a hora de tudo acabar para te ver mais um momento. Eu raciocínio e desejo. Eu me guardo e dependo. Eu analiso e te sonho. E espero a hora de tudo acabar para te ver mais um momento. Então, uma pequena amostra do poema do capítulo 11. Passemos então um pouco mais à frente. O próximo capítulo chama-se Análise. Então, em análise, nós temos uma autópsia de um relacionamento que começou tão rapidamente como terminou. E nesse poema, na página 87, Lápide de Ar, o eu poético está de luto a observar o que se passou, né, nessa presença que agora está ausente, que não se faz mais presente na vida dele, não é? E todo aquele espaço, todo aquele mundo que eles criaram juntos, agora se transforma numa espécie de um relicário, né? Uma espécie de um santuário na qual ele vai para visitar e tentar compreender o que se passou. Então, leiamos Lápide de Ar, página 87. Lápide de Ar. Aqui jaz o sonho de palavras em função de primavera, gerando sóis e estrelas, traços de alma em expansão, ao infinito, a um passo de locomoção em espera, esforços de olhos fechados, ao penetrar, fundir a afeição, de flores e círios cercando o espaço, onde primeiras palavras fluíam e se espalhavam, contagiantes, certeiras, ruindo portões e paredes, e ocupados sons silenciados, moldando com as próprias mãos círculos de iniciados. Entretanto, do dia fez-se noite, e a realidade virou sonho. O sono fez-se frenesi, esfregar as unhas no fundo da alma, procurando a verdade. Entretanto, do fluir, fez-se secar e murchar. Com consolo amargo, te deixa estar fatalista. Os olhos que ofereciam a alma, podes fechar. Esse é um capítulo curtinho, são apenas 2 poemas. Passemos então a Valsas Platônicas, que é a partir da página 89. Valsas Platônicas é um retrato de um amor platônico, não é? Como aquele amor que nós temos de alguém que nós não conseguimos admitir à frente da pessoa, aquele amor que nós escondemos de alguém. E faz parte de uma dinâmica que durou vários anos, eu diria basicamente uns 10 anos, 10, 15 anos, na qual eu, enquanto eu poético, trabalhava com todas essas... Então, até a próxima. Eu trabalhava com aquela vontade, digo ou não digo, digo ou não digo, digo ou não digo. Eu assumo essa paixão ou não, né? E esse capítulo trata dessas tentativas de alcançar a pessoa
uma pessoa amada. E acho que todos nós como adolescentes, né, vamos descobrir essa situação de gostar de alguém e não saber se a pessoa gosta de nós. Não? Deixa pra lá. Então, o poema que lerei está na página 91, chama-se Hot Crush, Friendzone Crush, que é, no inglês, né, crush é quando nós gostamos de alguém e essa pessoa, nós só apenas amamos em silêncio. Friendzone é quando nós ficamos naquela situação que nós somos só amigos, mas nunca mais do que isso. E crush. Então, sempre naquela... É uma coisa desesperadora, eu acho, né? Somente agora. Então, vamos ler esse poema. Hot Crush, Friendzone Crush. Palavras, olhai e ajoelhai-vos diante de vosso ciclo criador. Esse é indelével, anônimo. Das maçanetas e fechaduras herméticas, cruzando vidros e elipses protetoras, véus, cetim, veludo, agudo, escuto, claridades que dissipam, destroncam efêmeras vacuidades de chão, num só olhar. Derramar cristalino, lustroso, tal fulgor, a espalhar-se no sorriso solar, aquieta-me em plena atmosfera, rarefeição, florear golpes deliciosamente provocativos, embebedas-me com palavras, argumentos, ideias, antes que eu note minha perdição, sensação musculosa de longos quilômetros trilhados em segundos, que conto tonto entre línguas e contornos, enigmas, um dilema, fascinações encapsuladas, encaminhadas inescrupulosamente silentes, ou ébrias subversões de formalidade e a explosão de pulsões sob ti. Sim, que pulsa, bombeia, sangue para mãos congeladas. Pode alimentar teu âmago estatuesco a proporções estratosféricas, deixando mãos sem articulação, sons sem ar. Preciso desmistificar as covinhas deste singelo sorriso. Como o primeiro poema que li, ou nos capítulos anteriores, esse poema também está no Spotify. Todo esse capítulo se encontra no Spotify com as minhas leituras, chamada Platonic Waltzes, valsas platônicas. O próximo capítulo chama-se In Petit Vu de Monde. De novo, um jogo de palavras, né? Pensamos na pequena morte, né? In Petit Monde, que é a morte que nós vivenciamos quando amamos alguém profundamente. Esta é uma pequena vida de mortes, de mortes que vão acontecendo ao longo desse capítulo. E não são mortes agradáveis. Na verdade, é um retrato de um relacionamento tóxico, né? Página 97, a partir da página 97, 98. Um relacionamento tóxico que começa muito bem, porque, né, quando sempre começamos a amar alguém, tudo parece um mar de rosas, não é? Mas com o passar do tempo, certas coisas vão acontecendo nesse relacionamento e a pessoa começa a se sentir aprisionada
diminuída, retorcida, ao ponto de se tornar basicamente como se fosse um objeto, né? E aqui o eu poético passa por vários questionamentos. Questiona-se como homem, questiona-se como amante, questiona-se como um ser vivente, porque ele está num relacionamento com alguém que não o vê, que não o reconhece, que acaba por rejeitá-lo por completo, né? É claro que ao fim desse capítulo o eu poético toma a decisão de acabar com o relacionamento, mas as imagens são mais pesadas, né? Eu acho que toda vez que queremos acabar um relacionamento com alguém, sempre nos sentimos como se fôssemos um pouco como assassinos, né? Queremos matar esse relacionamento. E esse eu poético se sente como um assassino. Ele tende a matar esse relacionamento. Eu lerei um poema chamado La piel que habito, página 109. 109. La piel que habito, o mundo que se reduz, revelando reviravoltas dos mesmos roteiros, rotineiros personagens, repetidos cenários, sem atos, sem notas, cíclica redoma em curvas, curvando-me ao calor dos que se calam, malas e mais malas amontoando-se aos montes plásticos, pílulas a tomar, tomos, temas, tensos, açoite em torno do pescoço e ombros. A sombra brusca, a utilidade das coisas, que, califas da vontade, volatilizam ações em súbita, volúpia, ânsia de vulva. Vulgo, julgas, jogados e regelados, engasgados com as torrentes de desejo serem materializados, os picos abertos, piando, esperando mais de menos, esperando mais de menos. Então, esse é um capítulo um pouco mais pesado, um pouco mais triste, mas o próximo capítulo, que se chama Piedosa, é como se fosse uma imagem reversa do que aconteceu nesse capítulo anterior. Piedosa trata de um relacionamento sadio, um relacionamento que cura, um relacionamento que eleva, e também foi uma nova revolução na minha escrita, na qual eu comecei a experimentar de novo com a língua e me aproximei muito do chamado surrealismo poético. Também tenho uma apreciação muito grande por esse capítulo, porque tudo que foi criado aqui é resultado desse meu processo de reconstrução como pessoa e como poeta. Sim, a página 119. A partir de 119. Lerei o poema Desfile, só um segundo. Esse capítulo, por sinal, é de onde a Virginia tirou o Satori Delivery, que ela leu agora. Aqui está. Então, o nome do poema chama-se Canção de Olhares em Procissão, página 127. 127. Canção de olhares em procissão.
quando tornas tua cabeça no teu caminhar. Sim, o estalo do ar nas células dessa estátua observante. Quando no durante da vigília diária, por algo novo e original, nesse jardim do Éden existencial, ao qual todo homem é lançado a cada segundo. O ar sufocante da selva dos sentidos, cada músculo em pedra, Pietra, Paula, Paola. Não, Paloma, não és minha indefesa, imaculada, presa. Não és um órgão, uma glândula apetitosa. Não és um anjo, entidade dourada, misteriosa, apesar de tuas asas. És presa, sim, ao teu caminho, ao desfile incessante de eternas encarnações, de algo familiar e absolutamente incompreensível, que se afasta de mim, antes que a palavra venha aos lábios. Amante, mamãe, em parte feiticeira, sacerdotisa, destruidora. Em parte, tu que carregas contigo meus disparates. Parte, tu que sorris agradecida, envaidecida. Parte, tu que geras e parteiras retiras. Parte, tu que contida contens em ti minha parte. Que parte? Muito obrigado. Passemos então à animalidade, que é a partir da página 141. Como falei, a animalidade trata da nossa relação bastante controversa e conflituosa com os animais. E o mais importante que eu pensei enquanto eu escrevi esses poemas é como nós projetamos as nossas próprias virtudes e nossos próprios defeitos e neuras e obsessões nos próprios animais, né? Quando eles, na verdade, nem sempre refletem isso. Então, o primeiro poema que lerei, está na página 141, é um poema feito do ponto de vista de uma vaca. Então, como é que uma vaca se sente desde o momento que está no seu campo, está no seu habitat, até o momento que ela precisa ser sacrificada e precisa ser usada para nos alimentar? Então, está escrito como se fosse uma vaca a pensar tudo o que está acontecendo. Então, o título Gado, You Know Cattle, tem a ver com uma situação no Brasil, né? Como sabemos, há novelas, e havia uma novela em que o personagem sempre falava, metade das coisas que ele falava era sempre em inglês. Então, para ele parecer uma pessoa culta e educada, ele falava coisas assim, you know. Então, sabe? Então, é uma brincadeira com essa ideia, né? Como nós falamos de gado, you know, cattle, né? É a palavra em inglês para gado. Vamos ouvir esse poema agora. Gado, you know, cattle. O mundo que me cerca, cesta, a chuva caindo certa, a seca, grama, grana, onde está a grama de grana? Eles estão comendo, eles estão bebendo, eles trama, luz, tosta, frita, mais um em fatias, eles carregam, andando sem parar, água, grudento, sedento, cochichos ao ouvido, campos verdes, membros doendo, gritos, esguichos, trinos de todos os sons, a grama, salvadora, o nosso esmorece na carreira, mugindo, carcarejando, rugindo, tema um predador, descarrego, ruminar,
ruminar, ruim carregado, olhos em mim, isolado, correr, ele ágil, eu impetrecido, encurralado, muralha, curral, que eu sou. Ah, sou guerreiro, diz ele, faca na cintura, mas vozes, água, grana-grama, verdes pastos, água, verdes pastos, grana-grama, paz no campo. Então, espero que não sintam agora, sintam culpados por comer carne. Não é um poema para veganos, não? Mas é algo que passa pela mente. Sim. Passemos então ao Aval da Carne. Começa na página 149. O Aval da Carne é o poema que a Virginia mencionou, a série de poemas que a Virginia mencionou sobre o carnaval. E eu sempre tive uma relação muito conflituosa com o carnaval, porque não me era permitido participar do carnaval. Eu não sou católico, fui criado como protestante. E os protestantes, na época do carnaval, retiram-se para os campos, para lugares isolados, para não se exporem a Satanás, por assim dizer. Então, esse ser poético se aventura no mundo da carne, né? Eu quebrei a palavra carnaval e pensei carne, aval, o aval, a permissão. Então, o aval da carne é a permissão que nós temos para nos entrarmos no mundo da carne. Então, o poema que escolhi chama-se Sábado de Carnaval, página 151. Sábado de Carnaval. Sábado de Carnaval é quando os ternos desfazem-se em gestos. É quando os apressados passos convertem-se em passes. É quando as homilias degeneram-se em gírias. Acolhendo, estarrecido, dentro de sua alma, uma procissão baálica, crescente, rangente, de carnes que se esfregam, suores fundidos, vaporizando-se entre lança-perfumes. Purpurinas temperam morenas vozes, contorcendo-se, noturnos retornos, erupciona, lava que desce por entre as pernas, em lameiras ginga. Sábado de Carnaval é sentir a ruindade dos pés. Então ele admite que não sabe nada de Carnaval, então quando participar sabe que não vai ser tão bom dançar como antes. Passando agora para mais um capítulo bem curtinho, chama-se Breve Movimento da Casa de Escorpião, página 155. Como análise, são dois poemas, e fala de um relacionamento que foi feito às escondidas. Um relacionamento entre duas pessoas que não deviam estar juntas. Escorpião refere-se exatamente ao signo da pessoa. Né? Exato. Opa! Então é isso. Exato. Então, é uma aventura que dura muitíssimo pouco tempo, mas foi muito intensa. Né? E esse poema que lerei, chamado Picado, a ideia do picado pelo escorpião, não é? Refere-se exatamente a isso. O que é você amar alguém que é completamente diferente de você, que provavelmente nunca vai estar com você, mas você tem de continuar com aquela conexão. Bom, leiamos então Picado, é na página 157.
picado, comichos e rusgas da mente, tuço e escarro, um verso e outro, arregalado, inerte, anônimo, atropelado pela circunstância civil. Sejamos assim, sempre a paisana, guardando uma missão apenas compreensível através do gesto calculado, do olhar distante, que reluz no encontro da mão carregada de íons absorventes, alimentam. Corresponderemos como adamantes em tempos de guerra, crispados em flacidez e zinco exército, ávidos de elemento e essência que moldamos com línguas. Só nosso, só nosso, só nós. Só nosso, só nosso, só nós. Só nosso, só nosso, só nós. Corresponderemos como amantes em tempos de guerra, crispados em flacidez e zinco exército, ávidos de elemento e essência, que moldamos com línguas. Só nosso, só nosso, só nós. 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 Faltam só 2 capítulos, então vai ser rápido, eu prometo. O próximo capítulo são os poemas em inglês. É claro que eu espero que todos saibam tão intimamente a língua, mas eu gostaria de introduzir pelo menos um poema que foi importante para mim. E ele descreve essa ideia de separação, né? Quando nós estamos separados de alguém, nós perdemos esse vínculo com a realidade, perdemos esse vínculo com a realidade que você construímos com essa pessoa e passamos a viver do mundo que é só nosso, como já mencionei nesse poema anterior, para um mundo que é apenas de horas. Ele estará na página 175. Separation. As I leave you, as I part with you, the living gossamer thread inside is torn apart. One kaleidoscopic network of semi-solidified words, diluted in the wind, unsaid, unwritten, undone, for they could never have been uttered from lips in sheer satisfaction. Inside a whole universe of milky skins, clasped palms, yin yang bodies, a touch is a word, a look a sentence, a kiss a verb. Instead, these words hung around me, almost ready to be used, making me a throne, bringing the sugar to the tip of the tongue that you've savored so fiercely, to kindle its new fiery and soothing home. Again am I faced with the fact that wordless and speechless I lie before your feet, now outcast, now snowbound, ready for the inevitable fall into not this world of ours, but a world of ours.
Nossos Preces e Clamores. É o capítulo mais longo porque são os poemas miscelâneos, né? Que foram divididos de acordo com essa dinâmica, né? Poemas de amor, ou poemas de reflexão, ou poemas de crítica social, por assim dizer, poemas de revolta. Eu selecionei eu vou falar de dialética. Como pensamos em dialética, que está na página 207. Dialética, quando nós pensamos nessa palavra, ela significa duas coisas. Pode ser um diálogo, uma conversa entre duas pessoas, isso chama-se de uma dialética. E a dialética no sentido filosófico, né? A dialética é o encontro de duas forças que são opostas e que vivem juntas uma com a outra, como a ideia do yin e do yang, como a ideia de viver e morrer ao mesmo tempo. E esse poema ele reflete sobre como nós podemos viver sendo essas contradições vivas dentro de nós, como nós podemos ser tão belos, tão gentis, tão amáveis, ao mesmo tempo tão cruéis, tão egoístas e tão desligados das pessoas e do mundo ao nosso redor. Então, dialética fala um pouco sobre isso. Página 207. Dialética. O que é belo pode ter rugas. As coisas mais belas da vida cheiram e têm gosto de amargo. Rejeitamos o mais fácil, choramos pelo mais difícil. Conformistas com os limites, ainda assim revoltados por não ir adiante. Semblante de alegrias, quando espinhos, feridas espalham-se pelo ser. Valer uma série de atributos profissionais, ainda assim negando-se a si mesmo. Embebedar-se, aconchegar-se a um travesseiro para proporcionar sonhos que geram vida durante a noite. Enquanto se mata até no olhar durante o dia. Celebrar calmarias de tempestades do ser. Celebrar calmarias de tempestades do ser. Então, com isso eu vou terminar a apresentação do meu livro. Espero que tenham gostado dessa pequena viagem, dessa pequena exploração. Talvez que não tenha sido tão pequena, talvez um pouco longa demais, mas estou à disposição para conversar com vocês sobre o livro. Se caso desejem comprá-lo, fiquem à vontade. Eu ficarei muito feliz de escrever a dedicatória para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso escritor e amigo Leonardo, que esteve aqui hoje a mostrar quem é Leonardo Lopes da Silva, um escritor que nos deliciou com os seus belos poemas, e sabemos agora que quem é Leonardo. Um escritor já bem conceituado, que há 10 anos editou o livro, que recentemente esteve connosco neste espaço no Sabores no Som. Obrigada a todos, até breve. Obrigado.